Como que eu elenco as contas estratégicas para a ABM, levando em consideração que a gente começou a estratégia olhando para o clássico, né? Poxa, vamos fazer a ABM dar certo, tanto para o one-to-one, quanto para o one-to-few, quanto para o one-to-many. A gente começou assim, antes de eu chegar. Queríamos abraçar o mundo e fazer acontecer. Até aproveitando, esse foi um dos pontos que eu levantei a mão e falei, poxa, quem quer fazer acontecer tudo ao mesmo tempo, de uma vez, faz 10% aqui, 15% aqui, 20% aqui. A soma dá 100. Só que a sensação do impacto não é do 100. Se a gente põe realmente um foco, faz 50 aqui, 30 aqui, e a soma deu esse 100 e já consigo ter o que eu chamo do trickling ali, né, dos pequenos ganhos, nossa, tá bom, eu entendi. Então, essa foi uma das primeiras coisas que com a minha chegada eu mudei assim um pouco do mindset para ter essa prova de valor do ABM. Olá a todos, estamos aqui para mais um Boi Talks e hoje a gente vai falar com a Head de Marketing de uma empresa brasileira que já é global de prevenção de fraudes, que atua na prevenção de mais de 3 bilhões de reais em fraudes todos os anos. Então, vamos falar com a Marilyn, a Head de Marketing da ClearSale. Então, bem-vinda, Marilyn, obrigado por estar aqui, por ter se disposto a compartilhar um pouco com a gente. Se puder contar um pouco aí da sua trajetória, do seu papel aí na ClearSale, para a gente começar. Maravilha, obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui trocando, enfim, construindo aí essas figurinhas que são sempre bem-vindas, né? Bom, começando contando um pouquinho sobre minha carreira e como eu cheguei até aqui nesse papo com vocês hoje, eu tenho aí uma vivência no marketing de mais ou menos uns 15 anos, né? Foi muito bacana, porque eu já comecei no universo B2B2C. E foram 7 anos ali conhecendo um pouco como que essa comunicação ela realmente funciona. Depois, não larguei mais do B2B. Aí veio pro B2B com tudo e eu confesso que eu vejo, sabe aquele ar mais sexy do B2B mesmo? Ele tem muita especificidade que me conquista no dia a dia pelo modo como a gente faz esse processo. E claro, posso dizer isso porque eu já vivi também o B2C nessa primeira experiência. Então, é muito bacana quando você reconhece onde as suas especialidades e o que brilha ali os seus olhos melhor encaixa, né? Que legal, que bacana. Eu não preciso falar que eu também tenho essa quedinha pelo B2B, né? E como que você entrou, assim, no mundo das vendas complexas, que acabou te levando aí ao universo do ABM? Perfeito. Bom, o primeiro contato que eu tive foi numa empresa subsidiária ali da HP. Ali por volta de 2018, o primeiro contato com a IBM, eu nem sabia, para ser bem sincera, o que era de fato a metodologia, como ela se aplicava, como ela funcionava, mas a HP trouxe muito forte lá de fora um olhar para clientes estratégicos, justamente pelo ticket alto. E nessa experiência que eu tive, o meu trabalho era muito voltado para empresas interessadas em outsourcing de equipamentos. Então, poxa, por que eu devo locar um equipamento ao invés de comprar pensando na minha operação, na minha empresa e assim por diante? E a HP, com esse business mesmo dos equipamentos, mas também com a especialidade ali do outsourcing, trouxe muito pra gente quando eles compraram ali, né? A empresa brasileira que eu representava, como que a gente faz isso aqui no Brasil? E a gente não tinha esse olhar de desenvolver o relacionamento, ou seja, fazer um cross-sell, um upsell mais atento, conta por conta. A gente estava muito voltado para aquisição. Então, quando a gente fala no universo B2B, a gente tem aquela pirâmide muito clássica, né, que a gente sabe que a base ela é bem forte. Nessa empresa, a gente, para abraçar a base, a gente usava muito parceiros e tudo mais, e a gente chegava no middle market e também nesse topo da pirâmide, muito por meio de geração de demanda mesmo, tanto outbound quanto inbound. Era assim que a gente fazia. E aí, quando os gringos vieram e mostraram um pouco do modus operandi deles ali, eu falei, uau, que curioso, a gente ainda não faz isso, porque era um investimento até que alto, perto do que eu tinha até então aqui no Brasil. E aí, trocando aquela figurinha, eles não usaram de novo, assim, o termo ABM, mas apresentaram todo um calendário estruturado de ação, o perfil do quanto eles de fato conheciam cada conta. E até foi muito bacana, porque a HP tem fábricas, né, óbvio, aqui no Brasil, e um dos formatos que eles tinham
envolver essas contas estratégicas era de levar para um dia, numa imersão dentro da fábrica, com todo um roteiro ali, para que eles tivessem a parte da experiência, de se conectarem realmente como é produzido aquele produto. Então eu achei o máximo. E levam, de fato, ali. E depois, claro, almoço, tinha toda aquela troca, enfim. Então, ali foi o primeiro pezinho que eu tive. Depois é que eu fui entender realmente do que a gente estava falando, porque aí ficou mais claro, acho até pra gente aqui no Brasil, né? Sim. O que era, de fato, a metodologia, como que ela funcionava, como ela se aplicava. Aí, esse meu primeiro contato, ele foi muito restrito, pensando em base já de clientes ativos. Sim. Não tinha até então um olhar, por exemplo, que a gente pode super e devemos até, dentro de IBM, olhar para a prospecção, que também, né, brilha ali os olhos. Então, eu tive acesso a um recorte, digamos assim, no começo. E esse primeiro contato foi mais ou menos que época e que ano? 2018. 18? 2018. Nossa, então você foi uma das early adopters do IBM aí no Brasil. Sem saber. Sem saber, né? Sem saber. Sem saber que tinha nome, igual muita gente, né? Igual a gente tava fazendo isso há décadas também, né? Em muitos negócios. É verdade. Já falei com alguns aqui que trouxeram até outros nomes que eram usados na época. E no final das contas é bem parecido com o que a gente faz na IBM. Sim. E no contexto da ClearSale, como que começou isso? Você já estava lá quando começou? Começou um pouco antes de você? Aí foi muito bacana, porque depois dessa experiência, a minha carreira veio muito para o universo de gestão de riscos e fraude. Então, antes de chegar até a ClearSale, eu tive uma outra experiência nesse universo de gestão de risco e fraude, onde eu tive também bastante contato com a IBM. Eu não era ali a líder direta dessa estratégia, mas com muita conexão, até mesmo porque sempre fui muito uma profissional com mindset de growth marketing. Então, como que a gente realmente conecta marketing ao negócio? Não só pensando em receita nova, mas também pensando em retenção, pensando nessa questão da base se movimentar, e muito com olhar estratégico aos indicadores finais da companhia de fato, que às vezes tem aquela questão, né? Como que a gente faz marketing, de verdade entender qual que é a estratégia corporativa, e como a gente mostra na última linha que tá tudo indo para o mesmo caminho. E eu sempre brinco, né? Que há anos atrás, quando a gente começou no universo do marketing, a gente era muito interpretado com a área das cores, a área da festa, né? Essa coisa toda. E tinha eventos. Isso, os eventos. E tinha aquela coisa mais difícil de desmistificar, sabe? Como a gente comprova, como a gente prova ali. E o mindset de growth, ele vem muito com a questão de como a gente mensura, né? E esse mensurar, não somente, também, talvez a gente possa falar sobre isso mais pra frente, com os KPIs de vaidade ou os KPIs mais clássicos. Mas eu gosto sempre de atrelar as estratégias, e até a IBM muito nesse caminho, com o como a gente pode medir, o que é possível com o que a gente tem hoje, mas que já nos dá um norte estratégico de que a gente está no caminho certo, realmente impactando o negócio de alguma forma. Então, quando eu estava nessa experiência anterior, antes de chegar na Clear, já tinha muito esse olhar, porque eu era responsável por growth mesmo, então geração de demanda e essas outras frentes. E quando eu vim para ClearSale, essa foi uma estratégia que já tinha aquele gosto de a gente quer fazer isso dar certo. A gente quer fazer isso acontecer porque a gente está escutando e entendendo no mercado. E quando a gente fala de contas de high ticket, tem que existir. Só que a gente ainda não tá vendo isso acontecer aqui dentro. Então, eu vou contar um pouquinho da estratégia da Clear, como que a Clear... Acho que dá uma overviewzão do business mesmo, vai ficar mais fácil depois a gente fazer alguns deparos dos porquês, sabe? A ClearSale hoje, como uma empresa brasileira mais global, ela atua no mercado de gestão de risco e fraude e ela começou muito no e-commerce. Então, aí já é um pouco peculiar no sentido de perfil de cliente. Quando a gente fala de e-commerce no Brasil, também, vamos voltar lá na década de bolinha, né? Quando a gente começou com a internet, depois os primeiros e-commerces da vida. Então, há 24 anos atrás, mais ou menos, a gente tinha uma B2W da vida, começando a se jogar nesse universo e as fraudes acontecendo a rodo. Então, o nosso negócio começou muito nesse universo do e-commerce. Então, os nossos primeiros clientes foram esses gigantes mesmo do varejo digital. Mas, conforme esse universo foi ficando mais estruturado, quantos e-commerces menores não existiram? Então, a gente se posiciona muito hoje como uma empresa que mais conhece esse comportamento digital do consumidor por conta disso.
Só que é curioso que a gente fala assim, hoje, como está distribuído esse tamanho do e-commerce? A gente tem a pirâmide B2B realmente acontecendo. A gente tem aqui a base dos e-commerces menores, mas a gente também tem os middles da vida e a gente também tem o topo da pirâmide, até mesmo porque até hoje a gente enxerga muito que o varejo físico ele veio pro digital, se expandiu pro marketplace, e o inverso também é verdadeiro. Há algumas lojas menores que realmente nasceram no e-commerce, ganharam peso, se tornaram físico, então aquela coisa do phygital, que a gente também fala bastante no nosso universo de marketing, acontece. Então, quando a gente entendeu que a gente conseguia ter essa alta penetração de algumas contas-chave macro aqui, e essa base da pirâmide aqui também bem robusta por meio de estratégias de inbound, de outbound, nos veio muito um alerta de, poxa, ainda tem potencial nesse middle e ainda tem espaço nesse topo da pirâmide aqui. E queremos chegar lá. Com um desafio muito, muito maior. Como essa fortaleza aqui no e-commerce e no varejo estava gigante, começou a acontecer fraude em outras frentes. E aí começaram a surgir outros segmentos. Por exemplo, o segmento financeiro. E as fraudes, elas não param, né? A cada dia o fraudador, a gente brinca que o fraudador, ele sempre quer ser espertinho. Ele sempre acorda, ele é um profissional, né? Porque ele acorda ali realmente para trabalhar. Para ele é um trabalho. Então, a gente tem que sempre tem que estar ali um passinho à frente dele para conseguir desmistificar isso. O que a gente começou a perceber? A quantidade de fraudes realmente acontecendo nessas outras frentes, nesses outros mercados, e o quanto a gente, com a expertise das transações digitais que acontecem o tempo todo, onde de fato o nosso data lake, ele sabe onde você compra. Com que frequência você compra? Qual é o seu comportamento? Quais são os horários que você mais compra? Por quê? Então, esse conhecimento, ele é muito minucioso. Então, esse efeito de causa para a sociedade de, a partir do momento que eu entendo qual é o seu comportamento aqui no varejo, eu, consequentemente, consigo dar subsídios para outros segmentos conforme o seu comportamento. Então, a gente falou, poxa, a gente tem muito que prospectar essas contas gigantes, esse mercado enterprise, nesses outros segmentos. Então, aí vem muito forte essa necessidade de trabalhar o ABM. Então, lá na Clear, a gente começou, antes de eu chegar na Clear, inclusive, porque eu entrei na Clear ali em 2023. Então, a ABM já existia mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, se eu não estou enganada, com várias tentativas de fazer essa engrenagem acontecer. E quando eu cheguei, esse sonho de sentir que estava fazendo sentido e que realmente tinha impacto na última linha, que movimentava ponteiro, era o principal ponto. Então, a companhia estava muito com a sensação de, eu acredito, porque o mercado está aí, e o mercado fala que faz e acontece. A gente está aqui disposto, eu estou com as portas abertas, mas a gente ainda não conseguiu ter essa prova de valor. Então, um dos motivos pelas quais eu fui pra lá foi com essa missão. Tipo, e aí, Marilyn? ABM, dá certo ou não dá? A gente vai desfrutar disso aqui, sim ou não? Então, foi um dos checkmates, digamos assim, do meu desafio lá dentro, que eu recebi quando eu cheguei. Já chegou com muito motivo pra motivação tá muito alta, né? O desafio era gigante, então a motivação tinha que ser maior, né? Sem dúvida, sabe o que é legal? Quando você acredita, você fala assim, poxa, eu acredito muito, tanto na estrutura que a gente tinha lá, quanto na estratégia em si, conhecendo o mercado que a gente atuava. Então, deu aquela pista do, beleza, vamos lá que vai dar certo. E a atuação, a carteira já tinha muitas contas estratégicas de grande porte nessa época aí, quando você entrou? Poxa, já tinha, mas eu vou te contar um pouquinho como que a gente trabalha essa segmentação, porque também ela foi se aperfeiçoando ao decorrer do tempo. A própria ClearSale, a forma como ela trabalha o Customer Facing, então as áreas, né, de Customer Success, com vendas e assim por diante, veio mudando ao decorrer desse caminho todo. Então, a gente trabalhava anteriormente numa forma onde vendas era uma área,
Customer era outra. Como que a gente trabalha agora e que vem dando muito certo? No formato de agile mesmo, por contextos. Então, a gente trabalha dentro de squads multidisciplinares. Então, agora a gente tem um olhar onde eu tenho o meu segmento de financial, o segmento que eu chamo de Customer Goods, basicamente é o varejo ali, digital ou físico, e a outra frente que são os mercados diversificados. Como que eu elenco as contas estratégicas para a ABM, levando em consideração que a gente começou a estratégia olhando para o clássico, né? Poxa, vamos fazer a ABM dar certo, tanto para o one-to-one, quanto para o one-to-few, quanto para o one-to-many. A gente começou assim, antes de eu chegar. Queríamos abraçar o mundo e fazer acontecer. Até aproveitando, esse foi um dos pontos que eu levantei a mão e falei, poxa, quem quer fazer acontecer tudo ao mesmo tempo, de uma vez, faz 10% aqui, 15% aqui, 20% aqui. A soma dá 100. Só que a sensação do impacto não é do 100. Se a gente põe realmente um foco, faz 50 aqui, 30 aqui, e a soma deu esse 100 e já consigo ter o que eu chamo do quick win ali, né, dos pequenos ganhos, nossa, tá bom, eu entendi. Então, essa foi uma das primeiras coisas que com a minha chegada eu mudei, assim, um pouco do mindset para ter essa prova de valor do ABM. Então, dentro dessas frentes de segmentação, dessas contas, o que a gente leva muito em consideração para segmentar? Primeiro, a gente trabalha tanto com contas de base, quanto com contas que são prospects. A gente avalia qual que é o potencial de faturamento dessa conta com que ela pode comprar do nosso portfólio. Só para vocês terem uma ideia, nosso portfólio hoje é super vasto. Ele tem mais de 20 e poucos componentes que podem entrar em qualquer fase da jornada de compra, ou de um onboarding, ou de uma gestão de risco, enfim, de um cliente nosso. A gente também olha qual que é o potencial dessa conta perante o mercado que ela representa. Então, a junção desses critérios para a gente é uma conta estratégica. A partir disso, atualmente, o nosso foco é o one-to-one. Mas dentro do one-to-one, eu ainda tenho uma classificação. Tem pesos diferentes com base nesse potencial. Exatamente. Então, eu ainda divido dentro do one-to-one o que é o Tier 1, que a gente chama lá, com o Tier 2. Então, esses critérios, eles são diferentes e, consequentemente, o que eu faço de estratégia, de campanhas, de frente de atuação, elas também são diferentes, né? O nível de profundidade. Então, o quanto você estuda e aprofunda em cada conta muda de acordo com o Tier 1, você vai estudar mais do que o Tier 2. Exatamente. Aprofundar ali no comitê de compra, nas dores que a empresa deve ter. Em termos de ações, as ações no dia a dia, para essa aqui a gente faz eventos mais fechados para o Tier 1, para o Tier 2 a gente faz eventos mais abertos, tem esse tipo de diferenciação também? Tem esse tipo de diferenciação. Como que a gente faz, né? Dentro desses 3 segmentos principais, é bacana te contar também que as equipes que fazem parte desses squads, elas são diferentes. Então, a gente brinca bastante também internamente com os estímulos de cada uma, porque sempre tem, né? Aquela squad mais engajada, ou até mesmo das contas mais engajadas, mas os critérios base, eles são os mesmos. A gente trabalha com ações que, algumas vezes, pode envolver os 3 segmentos juntos. Já vou aproveitar e trazer um exemplo aqui. Nós fizemos, no final do ano, um encontro dos nossos top clientes, como se fosse o nosso Oscar interno, onde a gente premiou alguns cases mesmo diferenciados dos nossos clientes, onde a gente fez um encontro entre eles e tudo mais. Então, ali foi um momento onde a gente mesclou esses diferentes segmentos. Mas a gente também tem formatos onde a gente olha dentro desse Tier 1, ok, segmento financeiro aqui. Então, vai ser um evento somente para o segmento financeiro. E eu vou envolver Tier 1 e Tier 2. E agora vai ser somente segmento financeiro, mas é uma ação que a gente chama lá dentro de casa de uma ação de encantamento com altíssimo nível de personalização, onde ela vai ser mais petit comité de fato. Aí a gente tem uma frente que a gente nomeia, que é o Clear Day. Então, é um momento onde eu vou atuar com uma conta. E o meu nível de personalização para essa conta vai ser minucioso. Eu faço tudo para ela num dia imersivo, seja na casa do meu próprio cliente ou na minha própria casa, e é de ponta a ponta algo para ele. No sentido de,
Até o detalhe, se for um café da manhã, se for um almoço, o detalhe do guardanapo vai ter uma mensagem ali que é para ele. E eu sugiro para quem está ouvindo que busque isso para ver isso em imagens, igual eu já vi, que vai dar uma clareza que vai realmente, a pessoa vai entender que nível de personalização que a gente está falando, né? E isso vocês priorizam o Tier 1 ou pode acontecer para o Tier 2 também? A gente prioriza para o Tier 1. O que a gente acaba ali, no Tier 1, o que eu quero te trazer também que é legal, assim, sabe? A gente faz um formato de aprofundamento da conta com dossiê mesmo. A gente vai na vírgula da vírgula da vírgula. A gente olha aquele formato da estrela, né? De quem são todos os contatos que aborda aquela conta. A gente tem um formato dentro da ClearSale muito próximo desse contexto que eu comentei, que é multidisciplinar. Onde a gente está em discussões estratégicas mesmo, assim. O que está dando problema nessa conta? O ABM está lá. Qual que é o potencial de novos produtos? O ABM está lá. Vai ter uma apresentação de resultado. Ele tá lá. Então, a gente tá realmente em todas as conversas. Mas a gente conquistou. Não foi de uma hora para outra, não. Teve que conseguir ali, aos poucos, provar justamente esse valor para ganhar esses espaços, assim, sabe? Mas esse é um caminho que vem funcionando pra gente no sentido de conectar bastante com o time de Customer Facing e conseguir fazer com que essas ações de personalização chegue pra gente as ideias ou os comos por meio desses insumos que eles trazem. E aí esse dossiê que eu tava comentando, ele ganha essa robustez com algumas frentes. Então, com a frente do próprio ABM, do que ele capta, do que ele constrói nesses encontros presenciais, de forma digital, com os inputs que vêm do próprio time de Customer Facing, pelo que a gente vai trocando como time dentro dessa squad. Então, é um material absurdamente robusto. A gente também tem um olhar de personalização muito voltado para os contatos-chave ali da conta, onde não é, por exemplo, eu quero que você seja, o meu Tier 1 aqui do segmento de Financial, então eu vou te entrevistar, vamos lá, eu quero te perguntar, o que você gosta de fazer? Não é assim que a gente chega nas respostas que a gente quer, porque senão fica tão, não é esse o nosso caminho. O nosso caminho, ele é muito sutil. E ele é de uma construção realmente que vem das pescadas que a gente vai tendo aqui e ali. E o nosso mercado, ele se fala bastante. Ele troca muito também. Então, tem alguns agrupamentos que eles ficam mais naturais e mais fluidos, conforme a gente tem os ouvidos bem atentos e os olhos também. Então, a gente está bem presente ali, acompanhando todo mundo no LinkedIn, por exemplo, esse olhar bem atento para o social selling. A gente vai tendo ali algumas conexões que vão além também do profissional, então a gente vai conseguindo conectar. Sim, legal. Eu já tô com uma lista de perguntas aqui na cabeça, imagino que quem tá ouvindo também. Vou fazer algumas aqui. A primeira, em que momento da jornada, né? Como que vocês controlam essa jornada? Em que momento da jornada vocês colocam ali como uma ação esse tipo de evento, com esse nível de interação, né? Que envolve investimento também, para fazer sentido, né? O que acontece antes disso? Perfeito. Você tocou num ponto que eu acho que quem tá ouvindo a gente sempre pensa. E a questão do investimento, porque é muito isso, né? A gente falando do mercado enterprise, e comentando um pouquinho do nosso processo. A gente trabalha com contratos, enfim, de soluções que tem vínculo ali, às vezes, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e realmente é um ticket alto. Então, quando a gente pensa ali no ROI, digamos assim, já usando uma métrica, né? De uma ação, se a gente pergunta, essa ação ela se paga? Às vezes, na primeira fatura, ela já vai se pagar. Às vezes é um investimento. Então, a gente vai plantar ali esperando colher, mas quando a colheita vem, aquela safra que você fala, gente, vou fazer aqueles barris assim de vinho que vai super durar. Então, tem essas discussões sempre. E aí, quando a gente faz aquele processo de elencar quais são as contas, qual é o nosso olhar? Cada contexto tem o seu potencial de receita, tanto de receita nova como de receita recorrente. Então, a gente tem esse olhar de forma macro no contexto. Depois eu desço um nível das contas que eu e a IBM estou trabalhando, quanto que elas representam dentro dessa receita, tanto nova quanto recorrente. Eu, como a IBM, eu tenho a visão realmente de quais são as oportunidades que eu tenho em jogo, ou quais são aquelas que a gente quer abrir porta, que a gente quer conhecer e assim por diante. Então, toda essa visão numérica, ela é muito presente no nosso dia a dia por lá.
E aí, do ponto de vista de marketing, quando a gente faz o nosso desenho de budget, a gente tem o olhar que é dividindo pelas frentes de atuação. O que eu vou trabalhar com? Já que eu atendo como companhia, tanto topo, meio e fundo de funil, o que eu vou dividir para cada uma das frentes? Então, o nosso desenho de budget é, com base nesse potencial e com a linha que eu tenho, como que eu vou distribuir de forma específica e de forma onde eu ganho escala. Aí, outro exemplo, quando eu ganho escala, a gente tem um formato como esse que eu comentei do final do ano, que a gente fez com todos os segmentos, então eu consigo ganhar um pouco mais de escala. A gente teve um outro case que foi bem legal, com base no feedback que a gente colheu depois dos participantes, que foi no Web Summit do ano passado. A gente levou uma comitiva mesmo de contas convidadas conosco. E a gente fez alguns formatos dividindo esse público que nós convidamos, também em alguns tiers ali dentro, onde os contatos mais estratégicos, nós convidamos eles para um onboarding de ponta a ponta com ClearSale. O ponta a ponta que eu digo é, desde o táxi, que foi retirá-lo ali para ele ir até o aeroporto, até o táxi de volta. Então, a gente teve, de fato, uma programação ali, um cuidado. Quem é você? Onde fica confortável para você? Olha aqui uma sugestão de programação e vem com a gente para esse de ponta a ponta. A gente até terminou a rodada num lugar super bacana ali do Pão de Açúcar, discutindo o conteúdo pós-Web Summit também, com olhar de inovação, enfim, mas foi um nível de personalização altíssimo. O quarto para aquela pessoa com uma carta de boas-vindas escrita exclusivamente para aquela pessoa, entendendo quais são os interesses dela, além... Estávamos no Rio de Janeiro. Poxa, aqui no Rio de Janeiro, o que seria legal para você? Conhecer o Pão de Açúcar, conhecer o Cristo, enfim. Então, colhei nesses insumos e foi uma das experiências que nós fizemos que teve, assim, acho que foi isso mesmo, 100% quando a gente faz a porcentagem de satisfação, foi, nossa, 100% e quando vai ser o próximo? Porque teve, de fato, esse cuidado. Até mesmo para as empresas, né, pelas quais essas pessoas estão ali representando, o cuidado com essa conta também. Então, poxa, por que eu vou disponibilizar essa pessoa para ir com a comitiva ClearSale? Qual que é a troca ali? Qual que é o valor, né? Então, esse foi um super exemplo de personalização e de budget mais massificado, digamos assim. Então, esse é o nosso olhar. E aí, nessa divisão de budget, quando a gente fala dessas ações muito exclusivas, tem algumas apostas. Vou te dar um outro exemplo aqui. A gente fez um formato com um banco, onde a gente entendeu que o público deles é super jovem, a gente troca bastante também, eles são super cool, assim, bem high-tech. E em um dos papos, a gente entrou muito numa onda de game, de jogos, de simulação, de IA e assim por diante. Convidamos eles para nossa casa e a gente fez um simulador lá. Para eles, customizado 100% para eles, com um gancho, claro, né? Que a gente estava muito com o objetivo de acelerar algumas questões mais de processo mesmo do nosso lado, ali de troca de soluções e tal, mas também a gente tinha um objetivo de acelerar resultado para eles também. Então, tudo encaixou, tudo teve um porquê. Quando eles entraram no simulador e viram, nossa, vocês pegaram um gancho do objetivo desse dia aqui, com um todo, eles ficaram super encantados. Existe algum gatilho que coloca a conta apta para ter uma experiência como essa? Como um relacionamento que já foi iniciado, já está em determinada fase? Ou contas que sejam de expansão? Que momento que ela está na jornada do cliente de vocês? Perfeito. Quando a gente desenha a nossa jornada, a gente tem um semáforo. Que dá alguns alertas pra gente. A gente trabalha realmente com verde, o amarelo ali e o vermelho, olhando tanto para o engajamento do contato quanto da conta. A gente olha para as duas frentes. Porque às vezes é isso, a gente tem uma conta muito engajada, mas um contato específico que ele tá no oposto. Então, para essas ações, todas as contas que estão elencadas como Tier 1, elas são elegíveis A, porque elas já passaram por esse filtro. O que dá pra gente esse termômetro olhando a oportunidade de negócio, independente se for uma oportunidade nova, uma prospecção ali, ou se já for um incremento. Mas tudo que é visando essa clareza no caminho para encurtar o processo de relacionamento e de negociação é um ponto-chave pra gente.
E como que vocês controlam isso, assim? Como que você mede isso? Dá para fazer no próprio CRM ou tem outras ferramentas? Poxa, vamos lá. Acho que pode ser que tenham pessoas aqui escutando a gente do time de vendas também, né? Eu acho que eles vão concordar com a gente que nem sempre é tão fácil colocar tudo em CRM, né? Então, lá na Clear não é diferente. Eu acho que a gente tem alguns processos. É claro que essas contas que elas são mais estratégicas, consequentemente, é onde todos se levam, inclusive, ali tem um olhar bem cuidadoso. Então, ela recebe um abastecimento que dá esses inputs. A gente também tem muito cultural ali, o que eu brinco que é o bater do bumbo. Então, a gente está sempre falando sobre essas contas, sobre essas oportunidades. Então, tá claro para todo mundo em que pé que nós estamos. Mas, sistemicamente falando, digamos que, nossa, tá tudo no CRM. E já dá esse olhar, ainda não estamos nesse mundo ideal. Em contrapartida, foi até uma das coisas que eu estimulei bastante o nosso time no sentido de pôr no papel. Porque muitas vezes a gente quer fazer nota 10. E nota 10 nossa, que sonho, né? Eu tenho o meu dashboard de IBM, onde eu vejo as contas, os contatos. A gente chegou lá. Final do ano a gente chegou. Mas foi, poxa, um ano de trabalho. Então é isso, leva tempo pra gente chegar na nossa nota 10. Mas é muito possível a gente conseguir fazer um trabalho de Excel mesmo. Porque o que importa no final das contas não é o como a gente enxerga, mas sim o que tá lá de insumo pra gente. Então, os insumos existindo, ou seja, eu tenho a visão de quais são as contas, de quais são os contatos, o quanto eu tô tocando esses contatos, uma lógica de atribuição, de peso, de valor, que vai me dando esses gatilhos de onde eu tenho que pôr mais esforço, menos esforço. Aí foram os pontos que eu brinquei com o time, eu falei, time, vamos fazer acontecer, e o Excel tá aí pra isso, né? Sim. O Excel tem que trabalhar a nosso favor, e às vezes a gente pensa, nossa, eu quero contratar uma ferramenta, ou ter uma super ferramenta. Até a ferramenta, para ela conseguir operar, e a gente tem que dar os insumos para a ferramenta também. Ela não faz milagre, não faz mágica. Então, a gente conseguiu construir dessa forma. A gente começou muito humildemente com um Excel bem estruturado. E aí, esse Excel bem estruturado agora, ele deu vida para um dashboard que você olha lá e os inputs já vêm vindo assim nos seus olhos. Graças a Deus. Acho que não é só eu que tô com vontade de ver esse dashboard aí. Ficou bem bacana. Pra ver esse resultado. Eu falo muito que não é se o sistema ou qual sistema é. O problema é não registrar, é não ter o controle, porque aí você fica cego, né? Navega cego. Que seja no quadro na parede, né? Que mostra igual os kanbans antigos, né? Que o post-it ficava dançando ali, avançando ali no quadro. Então, pelo menos que seja registrado de alguma forma. Sim, com certeza. Eu penso da mesma forma que você trouxe aí. E é bacana quando a gente consegue, né? Dentro do time mesmo como um todo, trazer todos para essa mesma página e a gente vai vendo a construção aos poucos, né? E sobre métricas, então. Você comentou de uma visão que vocês têm, que eu acho que pode chamar de métrica, né? Essa luz vermelha, amarela ou verde, deve ter um número por trás que faz ser vermelho, amarelo ou verde, né? Então, acho que aí pode ter uma métrica também. Eu entendo que pode ter algumas no decorrer da jornada, né? Como que vocês têm essa visão de métricas? O que tem nessa dashboard aí? O que mais destaca? Qual é o número que vocês mais acompanham? Perfeito. A gente foi aperfeiçoando bastante no meio do caminho, porque a gente foi percebendo que alguns pesos e atribuições que a gente tinha colocado para algumas ações, depois, no final das contas, estava até enviesando a nossa leitura. Porque o objetivo principal desse semáforo nessas trocas com as squads que nós atuamos lá, com os contextos que nós temos, é compartilhar com eles se está casando. Ou seja, se o time de vendas está dizendo que está super quente essa conta X, essa negociação Y, tem um depara com quanto os contatos que estão nessa conta estão engajando com a gente. Essa é uma métrica que a gente avalia lá e que dá super certo. É incrível. Quando a gente filtra esse farol mais verdinho, as contas mais engajadas são as contas que têm um menor ciclo no processo de negociação com a gente. No fechamento de 2024, esse foi um check muito claro que conseguimos chegar. Então está totalmente ligado o envolvimento com a conta, com o tempo que ela vai levar ali para fechamento, né? Isso impacta diretamente o ciclo de vendas, é isso? Impacta, sim. Impacta
muito, o que a gente percebe, até a nossa squad dentro do marketing se chama encantamento. A gente tem muito olhar que o ABM, ele é responsável pelo relacionamento e pelo encantamento. Óbvio, nós não somos uma área ali de customer facing que tá lá negociando e fechando com o cliente no final das contas. Mas essa ponte, ela é muito clara e é possível metrificar o quanto a gente consegue ali impulsionar e, de novo, dar mais clareza também. Porque nesses eventos que eu comentei, muitas vezes, quando a gente faz vem aqui na minha casa, conhecer um pouquinho mais a minha cozinha, a gente desce a níveis um pouco mais operacionais até mesmo. A gente vai no estratégico, a gente circula muito nisso. Então, cria uma intimidade, cria ali um processo de vamos resolver e conectar. Então, conexão pra gente ali é o ponto-chave do squad. E o que você pode compartilhar com a gente de resultados práticos, assim? Já tá muito claro que o ROI já está comprovado, a companhia inteira já está convencida disso, existe um número ali, ó, o CAC LTV tá tanto aqui, então tá sobre, ninguém questiona mais. E se quiser falar um pouquinho como que foi esse processo também. Conto sim. É muito bacana, porque eu gosto sempre de dividir, né, entre o que é tangível e o que é intangível. Eu acho que dentro do universo do marketing, a gente deve trabalhar com as duas formas e com as duas frentes. Eu também gosto muito de trabalhar, com a razão e com a intuição. Então, como que a gente equilibra essas frentes? Então... É quase um crime falar isso hoje, né? Mas eu concordo. Quando eu quero falar, eu me seguro, assim, mas concordo 100%. Eu tô abrindo aqui super o coração, porque é a forma como eu realmente faço. Ainda mais em ABM, eu acho que tem muito isso também, né? Nem tudo vai impactar algum número diretamente, mas tem impacto. Tem muito, porque é muito aquela coisa assim, nem tudo é dito. Mas o que também não é dito, ele deve ser interpretado. E eu acho que o ABM tem que ter essa sutileza de entender todo o processo. Por isso que a conexão ela é importante, por isso que o relacionamento ela é importante. Mas é possível sim tangibilizar e metrificar. Então, hoje dentro de ABM, a gente não faz a leitura de CAC, por exemplo. Então, como eu acabo olhando o marketing como um todo, tem estruturas, squads, que faz muito sentido olhar CAC. Mas em ABM não é minha métrica principal, por exemplo. Quando eu olho LTV, é importante, tá? Mas para ABM, eu costumo dizer que algumas métricas que são as mais clássicas, que tem algumas formas de chegarmos até ela, ou os cálculos exatos, não refletem necessariamente o que a gente quer medir. Então, hoje, o que é sucesso pra gente? Dividindo o que é tangível. Então, no tangível, é muito essa visão do quanto o meu farol verde está realmente influenciando ali na aceleração das minhas contas, no processo e tudo mais, o quanto esse relacionamento, ele tá mais forte, e aí isso eu vejo por meio dos touches. O quanto os convites que eu estou tendo com esse meu contato-chave, ele realmente está acontecendo. Então, a gente tem uma série de métricas mesmo que dão embasamento para essa engrenagem aqui funcionar desse dashboard. Até coisas mais simples mesmo. Quando eu faço um e-mail que tem ali um conteúdo de insumo de um material, eu não digo nem material rico, porque a gente faz bem exatamente assim para IBM, mas que tem uma informação valiosa para aquele segmento. Ou como está esse engajamento? Isso aqui tem um peso. Então, a gente faz todo esse deparo na parte mais de metrificar. E na parte, aí depois eu até posso contar um pouquinho de uma ação que a gente fez também de out of home, com posicionamento de awareness, que também teve uma conexão aqui com o ABM, que foi meio místico, né? Vou usar a palavra holística, não vou usar mística. Legal. Que vai ter mais holística, assim, que deu pra conectar. Mas aí também a gente olha o outro lado, que é o que eu digo que é o mais intangível, mas que tem que estar ali. Exemplo, a partir do momento que eu faço uma ação e o nosso CEO recebe de forma espontânea um WhatsApp do C-Level da conta X, dizendo que ele achou incrível a agenda, que o conteúdo realmente agregou para ele como C-Level e que ele ficou encantado. Que peso tem isso? Qual que é o valor que isso representa? Como que ia medir isso? Né? Como que ia medir isso? Quando a gente faz uma ação como a do Web Summit que eu comentei há pouco, e um outro C-Level olha nos olhos também do nosso CEO e fala: essa foi uma das experiências mais incríveis que eu tive. Que preço tem isso? A gente fez uma outra ação que foi no Cirque du Soleil,
E nós fizemos uma linha mais de encantamento dessas contas. Então, não tinha o objetivo de relacionamento. A gente divide, né? O que é mais relacionamento, o que é mais encantamento. O Círculo de Solé era encantamento. Então, nós envolvemos a família das pessoas. Imagina só, a filha de uma das pessoas que foi ali nossa convidada, ela virou e falou, nossa, mamãe, esse foi o dia mais incrível da minha vida. Nossa. Na frente de todo mundo, já que era um grupo mais seleto. Que preço isso tem? Como a gente põe isso dentro de uma planilha de Excel? Sabe? Na Dash não vai aparecer, mas é difícil aparecer. Vai aparecer quando converter, né? Isso de alguma forma vai impactar e Exatamente. vai estar embutido ali. Por isso que eu digo que o nosso olhar em ABM tem que ter esse todo. Ele tem que realmente conectar. Então, esse intangível pra gente na estratégia, ele conta muito, porque é relacionamento. Porque tá vindo, de alguma forma, esses feedbacks. Uma mensagem de WhatsApp, ou do, nossa, agora ficou muito mais claro. Meu, que incrível esse momento que a gente teve, sabe? Toca de formas que se complementam. Total. E isso não impacta no radar, no farol. Isso não vai mexer no amarelo pro verde, né? Pelo que eu entendi. Vai ser, vocês estão tendo aquelas informações, isso tudo tá rolando, então tem... É uma visão qualitativa da coisa que não vai impactar no número diretamente. Isso. Porque no número, por exemplo, igual esse exemplo do Círculo de Solé que eu comentei. O fato do convidado ter ido teve um peso. O fato de ter tido uma conversa mais corporativa pode ter tido um peso, sabe? Então, mas... Nossa, vou colocar um peso 10, porque a filha, sabe? Porque tocou, mas não... Não, aí isso aqui contribui de outras formas, como um todo. Não ia ser nada racional, né? Nada racional. Então conta pra gente agora sobre o case do Out of Home, que eu tô muito curioso. Vamos lá, bora. Pra gente foi um mega desafio mesmo dentro da companhia. E aí, trazendo mais clareza dentro do universo de high ticket pra gente, a gente tava com esse posicionamento muito claro no universo do varejo e assim por diante. E nós queríamos dar essa mesma clareza para o mercado de diversificados e financeiro também. Então, nós queremos que essas contas enxerguem a ClearSale muito além do e-commerce. Então, a gente tinha ali um trabalho de awareness mesmo, mais topo de funil, de construção de marca e tudo mais. Mas, poxa, se quem eu quero que tenha essa percepção é de fato essas contas estratégicas e elas estão na minha estratégia de ABM, como que eu conecto awareness com branding, estratégia de marca, com a ABM? Então, uma das referências que a gente fez foi olhando para Out of Home, onde a gente queria passar essa mensagem de somos o seu parceiro estratégico e, de alguma forma, com uma sacada. Então, nós selecionamos todos os pontos onde as nossas contas estão localizadas, os escritórios, elas estão localizadas, e fizemos uma mensagem com um passo à frente. Imagina mais ou menos assim, poxa, você que é um banco e tá por aqui, que tal estar um passo à frente dentro dos elevadores, essas contas? Poxa, mais uma ação de out of home solta. Então vocês identificaram os escritórios ali e foi especificamente na região mesmo. Exatamente. E no prédio, né? No prédio, muito, muito na veia ali. Mas também uma ação de out of home solta, sem conectar com uma jornada, que pra gente é um ponto muito importante dentro de ABM na Clear, a gente olha muito pra jornada. Então, nada é pingado. Eu fiz uma ação pontual aqui. Não. Onde tem a conexão? Então, o out of home poderia ficar solto. Não mesmo. A gente fez uma outra conexão com impresso. Mídia impressa. E também com a mídia digital. Então, com a mídia digital, dentro do meu universo de awareness aqui, como que eu encaixo essas contas-chave? A gente sabe que tem plataformas que nos ajudam a ter um pouco mais de assertividade nesse caminho. Fomos nessa linha também, para conseguir fazer com que cruzasse, com o número de impacto ali, com o número de touches também. E aí, no impresso, a gente fez uma ação que foi, pegamos uma linha de um branded content e fizemos uma cinta. E imagina você, na sua casa, receber esse jornal com uma mensagem ali estampada com o seu nome, mas com uma conexão que vai muito além ali, levando o gancho da sua empresa, eu falando da Bowie, conectada com a ClearSale. Então, você imagina, algo mais ou menos assim. Assim como a ClearSale está um passo à frente da fraude, é muito valioso acompanhar a Bowie, que está sempre atenta a estar um passo à frente no universo do B2B. Algo nessa linha. Então, tudo foi... Já quero comprar, né?
Como que conecta aí? Eu não sei se eu preciso, mas eu quero comprar. É muito isso, assim, de entender bem minuciosamente. Então, essa ação foi muito bacana, porque também gerou essa repercussão mais intangível. Os WhatsApps bombando. Nossa, adorei o jornal que eu recebi aqui em casa. E como vocês sabiam que a gente teve esse caso aqui? Como vocês conectaram esse caso com vocês? Foi muito incrível. A gente pesquisou, teve dedicação ali do time de IBM, olhando conta por conta, pessoa por pessoa. Teve ali também nível onde a gente foi no contato. Então, eu tô mandando para você. E aí teve situações onde a sua história dentro daquela empresa tinha gancho com um passo à frente de alguma forma. Então, a Que gente legal. foi Legal. nesse nível. E acho que o pessoal vai perguntar como que vocês chegaram no endereço da pessoa, porque você falou que foi na casa, né? Geralmente a gente, no ir pra andar pro escritório, ainda é normal, comum de se ouvir. Sim. Como foi com vocês? Claro que a gente leva muito a sério o LGPD dentro da Clear. Então, tudo com base em formulário, com aceite ali certinho. Mas a gente deu um gostinho sem contar exatamente o que era. Não dá pra gente entregar a cereja do bolo, né? Não posso te falar o que eu vou fazer exatamente. Então, a gente deu de forma mais ampla para esses convidados. A gente deu a opção também de ser no escritório. Então, a gente foi por esse caminho, elencamos. Então, tinha a opção. E a gente contou a história. Poxa, estamos no momento de posicionamento da nossa marca. Estamos trabalhando com estar um passo à frente e gostaríamos de conectar com você. Não será nenhum brinde de valor, porque tem essa questão também das empresas, de receber brindes de valor e tal. Sim. Então, a gente deixamos muito claro que não tinha nenhum valor financeiro atrelado à ação, que era muito uma questão de conteúdo. Queremos mandar para você um conteúdo que tem a ver com esse momento. Se você estiver disposto a receber, põe aqui, por favor, o seu endereço e check. Nossa, perfeito. Tô 100% claro. E deu certo nesse sentido. Legal. E eu vou te dizer que a gente estava até inseguro. Será que as pessoas não vão ficar desconfiadas? Teve casos, sim. Nossa, pingando no time de vendas. Recebi aqui porque a gente tem o WhatsApp do marketing, né? Que a gente manda essas ações e tudo mais. Então, foi via IBM. Recebi aqui esse WhatsApp da ClearSale, contando essa história e esse link. E também recebi o e-mail. O e-mail confiei mais. É isso mesmo? Tá certo? O time de vendas, tá certo? Tudo alinhado com vendas sempre. Time de vendas, vamos fazer isso. Tem esse objetivo. Vai nessa data, dessa forma. Para quê? Se eles forem ali abordados, eles já estão prontos. E também se sentem mais confiantes em abraçar o todo, né? Perfeito. Eu costumo finalizar com 3 itens que chamaram mais atenção. Vou pedir sua ajuda aqui. O primeiro que eu já tenho para falar é sobre simplificar. Então, quando você entrou, você simplificou a estratégia e começou com one-to-one, dividiu em tiers, mas não com todo aquele mundo de one-to-one, de fio com centenas e centenas de contas. E vocês também simplificaram ao começar a registrar, para começar a ter uma métrica e a questão do Excel, né? Então, começou aqui pelo Excel, hoje tem uma dashboard. Um ano depois, é um prazo ótimo, né? Se for pensar que não ficou naquela... Às vezes é muito mais complicada a questão de avaliar a ferramenta, aí contrata uma, e não é bem o que esperava, aí perdeu tempo, dinheiro, e no final para no Excel de novo. Você já ouviu essa história. Merin, que legal, que história bacana, né? Eu acho que o público aí, o Brasil e os profissionais de marketing do Brasil carecem um pouco de cases reais e que funcionaram e estão funcionando, né? Acho que eu sempre busco trazer uns 3 itens que mais destacaram para mim. Acho que o primeiro, sem dúvida, é sobre o simplificar, né? Quando vocês começaram, quando você entrou, precisa dar certo agora. E aí, o que eu vou fazer? Primeiro ponto, simplificar. Usamos o one-to-one e vocês simplificaram também em relação às métricas, né? Então, não foi, vamos contratar um Demand Base, Six Sense e gastar milhares e milhares de dólares por ano, mas falar, vamos começar com planilha. E aí, um ano depois, que eu acredito ser um tempo muito bom, já tinha uma dashboard. Então, essa planilha gerou excelentes frutos, né? E cumpriu, deu check ali na necessidade de acompanhar as métricas. Então, esse simplificar eu acho muito legal. E sobre o one-to-one, leva muito para um caminho, que é o segundo ponto, de
o relacionamento ser realmente muito próximo, né? De pensar em experiências que vão realmente marcar, né? Aquele comitê de compra, né? Resumindo, e aquele negócio vai ver vocês com olhos diferentes. Provavelmente já conheciam, mas tendo aquela experiência, o olhar muda muito. Então, eu vejo como um ponto incrível também. E o terceiro, que esse eu gostei muito que você trouxe, porque a gente fala muito de interação entre marketing e vendas, e às vezes para nisso. Você não falou só disso, né? Isso tá junto também. Você falou de um squad multidisciplinar para olhar para as contas, né? Então, pode ser um time que está olhando para um problema na conta, para algo que precisa ser resolvido, e chamou o marketing também, porque tudo que envolve aquela conta, aquele squad que cuida daquela vertente, daquela indústria tem que estar junto, né? E com aquelas contas ali na carteira, né? Vamos falar. O que você acha desses pontos? Você acha que seriam os pontos que você destacaria também? E o que tem de próximos passos aí, enquanto IBM na ClearSale, do momento que vocês estão, que já é um estágio muito legal, já está fazendo coisa muito bacana, fazendo de um jeito que é case mesmo, né? Que bom que a gente está tendo a oportunidade de compartilhar um pouco disso. Quais são os próximos passos? Não, que show, amarrou super bem aqui, né? Fiquei aqui pensando, tá bom, deixa eu ver se ele vai pegar todos os principais ganchos. Seriam os meus, sem sombra de dúvida. Eu acho que realmente esse marco, pegando a oportunidade do tete-a-tete que a gente falou, né? Aí desse segundo ponto que você amarrou aí é muito isso, de conseguir estar mais próximo, de fazer essas experiências, de agregar esse valor ali no olho. E, poxa, pensando nos próximos passos, olha que bacana. Quando a IBM conseguiu mostrar esse impacto para a companhia como um todo, outras frentes de atuação ficaram assim, eu também quero. Também quero apoio, também quero usufruir, sabe? Dessa estratégia já que dá super certo. E aí a gente tem uma frente dentro da Clear, que é a frente de parcerias e de alianças. Então, esse valor, que foi super claro em 2024, ele ganha mais potência em 2025. Então, a gente mantém toda a estratégia das frentes que já eram atendidas e adicionamos agora parcerias e alianças aí no nosso ABM. Então, é uma frente de atuação ali com aquela página em branco, porque tem outras especificidades, né? A gente tá falando de parceiros, de alianças, então não é bem desbravar uma oportunidade igual a gente vinha conhecendo. Então, vamos ver o que tem aí pela frente. E é o que eu sempre falo, eu acho que quando a gente tá num cenário onde o desafio ele é grande, ele é alto, quando a gente é difícil chegar, é desafiador, mas quando você chega, eu acho aquele friozinho na barriga de conseguir se manter ali e continuar com os diferenciais, poxa, é muito desafiador. Realmente. Então, acho que pra gente aumentar ainda mais a personalização. Eu acho que sempre tem esse espaço, essa oportunidade. Então, é onde a gente vai botar bastante carinho e atenção. E a gente quer, no mínimo, manter o lugar onde chegamos e continuar agregando valor mesmo, né, pra companhia. Que legal. Isso aí mostra que vocês claramente estão à frente, né? Mas tem uma visão que vem da ITSMA, que você deve conhecer, né? Muito da base a gente pega de lá e eles colocam 4 níveis de evolução, né? Primeiro, exploração, né? Então, entender, será que é para nós aí esse negócio? Depois o pilotando. Depois, expandindo, que é onde vocês estão. E o último é o integrado, que depois de fazer essa expansão, aí é o nível que a gente conversou em um dos primeiros episódios, que é da Kyndryl, que é uma spin-off da IBM, que já trabalhava fortemente o IBM, e como nasceu de lá, já nasceu baseado em IBM. Então é um case muito legal também, uma das empresas que é case inclusive global. A ITSMA tem case com a Kyndryl, para você ter uma ideia. E a gente teve a oportunidade de falar com o pessoal. Você vai conhecer, acredito que uma das pessoas hoje, na nossa reunião mais tarde, que é um dos melhores cases que a gente tem. Então, para as demais, né, que começaram do zero, empresas brasileiras, acho que a gente tem que reconhecer, né, e deixar um parabéns aí pela sua condução desse time. É realmente muito bonito de ver gente fazendo marketing, desde branding até métricas, rodar de uma maneira que está gerando resultado de fato e não está deixando, não é só métrica também, não é só funil, não é só... não, a gente também está trabalhando comunicação, está trabalhando experiência. Sim. Então, é bonito de ver. Parabéns aí por todo
o trabalho, parabéns a todo o time, inclusive, né? Não, é isso, porque aqui eu tô, na verdade, dando voz para o time. É muito Exatamente. bacana que a gente tenha, assim, essa conexão com pessoas que eu falo, que sempre tem aquele ar do fora da curva, que tá sempre disposto a pensar diferente, a construir. Então, pra mim, é um super privilégio estar aqui, inclusive, representando todos eles, porque é um time de potência, assim, sem sombra de dúvida. Tem aquele orgulho, sabe? Não dá pra negar. Que legal. É um time de mais de 30 pessoas? Isso, de 30 pessoas. 30 pessoas, exato. Que legal. Então, o mercado de marketing e vendas B2B agradece muito aí por você ter compartilhado todas as informações. Isso tem muito a impactar, a estimular, a inspirar aí muitas empresas que estão dando os primeiros passos também. Obrigada, foi um prazer, gente. Vamos trocar mais. O prazer foi nosso. Obrigadão.